falaram, vocês votaram, vocês pediram e cá estou com ele para responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram acerca do assunto namoro. Então eu estou com todas as perguntas aqui, nós já selecionamos as mais perguntadas e as melhores e vamos lá. Então vamos para a primeira pergunta. Ela pergunta assim: podemos assumir em um namoro atitudes como a de dividir a compra de um carro? Olha, eu acho que é muito bom a gente partir de um suposto bíblico, uma premissa bíblica básica de que a Bíblia, ela não menciona em nenhum momento que o namoro é algo da vontade de Deus, criação de Deus, ou que ele mesmo tenha ansiado, desejado isso para a sua criação. O namoro é uma invenção humana, uma engenharia humana para as carências, para as dificuldades, para as dúvidas que as pessoas têm antes de entrarem de cabeça em um relacionamento. Portanto, o que nós precisamos entender é que o lugar seguro para você dividir a sua intimidade, dividir sua vida, sonhos, planos, desejos, o lugar seguro é o casamento. E por esse motivo, eu diria para você que, claro, você pode dividir contas, enfim, no namoro, mas isso não é recomendado. Não é recomendado por quê? Porque o namoro ainda é muito instável, muito inseguro. Aí, por exemplo, esse namoro não dá certo. Com quem vai ficar o carro? Com quem vai ficar a dívida? São perguntas que você talvez não queira responder agora, porque acredita que o namoro não vai dar certo, enfim. Mas, na verdade, é bom você considerar, porque tem grande probabilidade do namoro não dar certo, como na experiência de muitas pessoas. E daí tem várias perguntas. Gente, foi o Boris aqui, um cachorro. Tem várias perguntas também, assim, por exemplo, a parte financeira, se pode dividir, eu acho que entra na mesma situação, né? E aí tem uma menina que perguntou aqui, é correto praticar submissão no namoro? Então, o princípio da submissão, ele deve ser praticado em toda a vida. Entretanto, a submissão, ela não está no namoro. A submissão, por exemplo, para aqueles que estão solteiros, está dentro da sua casa. Então, você exercita a submissão, submetendo e honrando aos seus pais, às suas autoridades, porque o teu namorado ainda, obviamente, ele não é autoridade sobre a tua vida. Entretanto, é muito importante também salientar que, de certa forma, existem nuances que você vai praticando no namoro que vão indicar que você tem esse coração, essa disposição a ter uma atitude submissa dentro do casamento. E que entra até aqui numa outra pergunta, que ela faz assim, ó: ser a mulher sábia que edifica já vale pro namoro ou é só pro casamento? Entra nessa mesma situação, né? Você já consegue começar a praticar algumas coisas, mas não que isso seja um dever, né? Por exemplo, é que, na verdade, eu acredito que isso aponta para o teu caráter, né? Então, no namoro, você vai demonstrar um espírito dócil, amoroso, alguém de bom diálogo, de boa conversa e assim por diante. E essa prática é uma prática que deve ser vivida plenamente no casamento. Entretanto, por causa do seu caráter, obviamente, você deve demonstrar nuances que você já tem essas virtudes. Ok. Limites de tempo, né? No outro vídeo teve uma curtinha lá que eu falei sobre conhecer muito, namorar pouco e casar para sempre, né? Que não é uma regra, um mandamento, e nem se você faz diferente está em pecado, nada disso. Mas eu acho que é um bom caminho, uma boa bom parâmetro. Porque, enfim, a gente entra já mais entendendo quem é e não se machuca tanto, né? E aí a pergunta é: existe um tempo limite de namorar para se casar no cristianismo? É a pergunta. Não existe, e tudo que possa vir a existir acerca disso é mero pragmatismo e, por vezes, enfim, é fundamentado na experiência de muitas pessoas que estatisticamente apontam que talvez seja a melhor opção namorar tanto tempo, noivar tanto tempo. Entretanto, não é uma métrica bíblica, não é um mandamento bíblico e não devemos seguir como se fosse um mandamento bíblico, mas acatar, enfim, por ocasião, através de conselhos de pessoas mais experientes que vão poder indicar aí um período saudável do relacionamento. Ele é um conselho muito pastoral e personalizado. Tá, você acredita que Deus manda alguém? Existe uma pessoa certa para você? Eu acredito que Deus, ele é providencial em absolutamente tudo.
Mas essa providência de Deus não necessariamente é um hiperdeterminismo, no sentido do quê? De que se você perdeu a pessoa a qual Deus planejou ou preparou para que você se relacionasse, então a tua vida acabou. Não é por aí. O que eu creio é que Deus ele cuida dos seus filhos e faz sim pessoas se aproximarem de nós que de alguma forma tem um caráter bom, tenham virtudes cristãs e que vão ser bênção na sua vida. Então eu enxergo muito mais como um pai amoroso que, como fez com Adão e Eva, conduz Eva até Adão, do que propriamente como um Deus tirano que restringe relacionamentos dizendo que você só pode se namorar com aquela pessoa ou casar com aquela pessoa. Corte. E aí? A corte é um sistema pragmático de busca de santidade no relacionamento amoroso. Muitos que praticam de boa intenção, de bom coração, com uma atitude correta diante de Deus, inclusive é muita bênção para relacionamento de alguns. Entretanto, na realidade, muitas pessoas se transformou numa espécie de farisaísmo, de legalismo, ao pensar que, por exemplo, o fato de você não beijar no namoro vai fazer com que você tenha um casamento abençoado. Eu acho que é aí que começa a tropeçar essa ideia da corte. É uma ideia que faz algum sentido, mas só que para muitos se transformou em um lugar extremamente legalista, um lugar de prática de boas obras, de vaidade, de farisaísmo, e isso obviamente é extremamente reprovável, não só reprovável, mas condenável para o próprio relacionamento. Porque a pergunta dela é assim: casei na corte, não namorei, e hoje não namoro no casamento. Não existe romance e tal. Seria melhor ter namorado, é a pergunta, né? Então evitado a corte. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfim, se você está vivendo essa realidade dentro do teu casamento, é porque você e teu marido, talvez por terem praticado a corte, desenvolveram, vou aqui usar esse termo, né? Uma espécie de santarrice ao ponto de vocês estarem dentro do casamento e não conseguirem desenvolver uma vida de intimidade, de romance, de carinho, de afeição, de afeto. Mas, enfim, você pode desenvolver isso dentro do casamento, até porque aquilo que sustenta o casamento, o fundamento do casamento, não é o romance, mas é a amizade, a pureza, é a santidade, assim por diante. Então, digamos assim, você está meio caminho andado, agora chegou a hora de você resolver os problemas de ordem, digamos assim, emocional, romântica e assim por diante. Tá, vamos lá. Agora vamos descer um pouquinho mais, né, pessoal? Existem muitas perguntas acerca do relacionamento sexual dentro do namoro, né? Por exemplo, me perguntaram aqui, qual é a base bíblica que diz que não deve ter relacionamento sexual dentro do namoro? A Bíblia toda, né? O que nós, por vezes, enfim, somos muito, eu diria, pitocos biblicamente, é interpretarmos a Bíblia ou lermos a Bíblia como sendo um livro de regras, ou seja, a Bíblia precisa dizer: não transe no namoro para eu não transar no namoro. E não, a Bíblia, ela exige de mim, de você, que pensemos com o coração, com a mente e busquemos entendimento e revelação de Deus. Por que eu digo isso? Porque aquilo que a Bíblia vai deixar muito explícito e implícito em muitos textos bíblicos é que a relação sexual, ela é para o casamento. Ou seja, não apenas para o casamento, mas ela é a celebração de casamento. Quando, por exemplo, Adão e Eva são criados por Deus, e Eva então é criada da costela de Adão, Deus dá a Eva a Adão, e ali então eles têm a sua relação sexual brindando o casamento. E isso deixa explícito e implícito para nós que o sexo ele é algo proveniente de um relacionamento seguro, que é o casamento. O apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, no Novo Testamento, que aquele que peca na imoralidade sexual peca contra si próprio, contra o seu próprio corpo. Portanto, a Bíblia ela traz uma sacralidade do sexo. Por esse motivo, o sexo precisa estar dentro de um ambiente seguro, onde a pessoa que se envolveu com você vai permanecer com você, porque a Bíblia mesmo vai deixar evidente que a relação sexual é a celebração dessa unificação. É necessário que entendamos que o sexo ele é implicitamente, explicitamente descrito na palavra de Deus como algo para a segurança do casamento. Aí, bastante gente perguntando sobre limites, né? Porque, por exemplo, teve uma menina que perguntou assim: como manter um relacionamento cristão depois de ter caído na tentação várias vezes, né? Quais os limites ou como vencer isso mesmo já tendo provado disso?
Olha, eu poderia aqui dar vários conselhos para você. Entretanto, o maior conselho absoluto, eu diria para você que deve ser a tua busca, é a busca de amar o Senhor, de amar a Deus, se aproximar de Deus, porque é o próprio Deus que vai lhe dar graça e fé para poder lutar contra o pecado, lutar contra a imoralidade, lutar contra as tentações, assim por diante. O conselho que eu dou a você é: se aproxime de Deus e Ele mesmo te capacitará com força, com fé, com graça, para poder superar as suas tentações e lutas na área sexual. Já namoro há 3 anos, às vezes esquenta um pouco o beijo. Isso já é pecado? Olha, é muito legal essa pergunta por conta do quê? Porque muitas pessoas atrelam o sexo ou a imoralidade sexual apenas o ato sexual em si, mas aquilo que nós entendemos tanto psicologicamente quanto espiritualmente e também fisicamente é que a relação sexual ela é um todo, ela tem preliminares, ela tem pós, ela tem o after, ela tem o durante. Então a relação sexual nada mais é do que você se envolver com alguém de maneira tal que você dê parte sua para ela. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é o quê? Que dependendo do nível de beijo, dependendo do nível de abraço, de mãos, assim por diante, você já está numa preliminar sexual. E, portanto, já está cometendo um ato imoral. Obviamente, né, que o ato imoral da relação sexual biológica em si, ela tem outras consequências do que a relação, enfim, preliminar do sexo. Entretanto, já é uma imoralidade espiritual, assim por dizer. Portanto, o que eu quero dizer para você é que se está esquentando, coloca aí um pouco de água fria nisso daí, desacelera um pouco para que vocês não venham a incorrer numa prática e posteriormente em um hábito pecaminoso. Como ter o carinho no namoro sem ser tentada? Eu acredito que no namoro ele é o período de você desenvolver alguns fundamentos que lá no seu casamento vão fazer toda a diferença. No casamento, por incrível que pareça, nós somos muito mais amigos, conversamos muito mais, dialogamos muito mais do que temos relação sexual. E o que acontece por vezes é o quê? Que muitos chegam no namoro, no casamento, apenas com romance e cheio de desejos e cobiças, assim por diante, e sem nenhuma amizade. E aí entram dentro do casamento, suprem as suas tentações, desejos e necessidades sexuais, mas de repente se enxergam num vazio porque não desenvolveram amizade. Portanto, o que eu diria para você é que o período de namoro é período de grande desenvolvimento de amizade, de um relacionamento profundo, de comunhão, de edificação, de ajuda, de clareza, de liberdade em falar e assim por diante. Ok, vamos para a última pergunta? Bom. Lari, o que fazer quando você é evangélica e seu namorado é católico não praticante? E aí a gente vai generalizar, tá? Você mulher ou você homem que tá ouvindo, enfim, ama o Senhor, teme ao Senhor, mas está se envolvendo com alguém que não participa dessa prática. E aí? Você não use rótulos, entende? Tipo assim, ele é católico e precisa conhecer Jesus, ele é evangélico da tradição XY, precisa conhecer Jesus, mas talvez você que é evangélica na tradição correta, ainda assim precisa conhecer tanto Jesus quanto o outro. E isso é o problema. Portanto, aquilo que nós devemos ponderar e considerar é o quê? Você, como alguém que teme e ama ao Senhor, deve se relacionar com alguém que teme e ama ao Senhor. E quem é que teme e ama ao Senhor? Quem teme e ama ao Senhor, a própria palavra diz, é aquele que conhece os mandamentos de Deus e lhes obedece. Portanto, a obediência, o compromisso em obedecer a Deus é o que vai determinar o temor daquela pessoa em relação a Deus e a sua conversão ou não. É isso aí. É isso aí, foi bom estar com vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus.